Vamos lá, vamos começar pela escolha do presidente Lula. O advogado Wellington César Lima e Silva foi escolhido pelo presidente Lula como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. O anúncio será concretizado, será oficializado ainda hoje, segundo o jornal Folha de São Paulo. Lima e Silva atuava como chefe do Departamento Jurídico da Petrobras e já foi secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República entre 2023 e 2024. A Folha de São Paulo aponta que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ambos da Bahia, foram os grandes apoiadores do nome que vai substituir Ricardo Lewandowski, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta da Justiça e Segurança Pública na última sexta-feira. Letícia, quero começar com você. Muita gente não conhece o Wellington Lima e Silva. Eu acho que era legal da gente apresentá-lo aqui para o nosso público. Mauro, o Wellington, ele é um homem de confiança do Jacques Wagner, de fato. O Jacques Wagner foi governador na Bahia. O Wellington, ele foi procurador no estado da Bahia, foi procurador-geral do estado, inclusive. Tem uma relação muito antiga com este PT da Bahia, com o Jacques, também com o Rui, mas o Jacques principalmente, mais do que tudo e todos. E no governo de Dilma Rousseff, às vésperas do impeachment, ali para março de 2016, o Wellington ocupou o cargo de ministro da Justiça, mas foi super rápido, foram assim 11 dias, porque aí um partido político entrou com uma ação no Supremo questionando a legitimidade da indicação dele, dizendo, o cara é do Ministério Público, uma pessoa do Ministério Público não pode ocupar um cargo no Poder Executivo. O Supremo analisou a situação, o colegiado ali, no caso estava com o Gilmar Mendes, o relator, do caso era o Gilmar, e os ministros decidiram que de fato não dá para um procurador ocupar um cargo no Poder Executivo, seja nos estados, no governo estadual ou no governo federal. O que acontece? O Wellington saiu do governo, ficou 11 dias e 2 meses depois, a presidente Dilma foi afastada. Pois, o tempo passou, Antes de assumir o quê? A Secretaria de Assuntos Jurídicos do governo Lula, agora, em 2023, o Wellington deixou o Ministério Público, ele se aposentou e foi para essa secretaria. O que é essa secretaria? Ela fica ali na alçada da Casa Civil, que está quem à frente? O Rui Costa, PT da Bahia, que a gente estava falando agora. E ele ficou ali no dia a dia com o presidente Lula. Esse cargo que ele estava ocupando no começo do governo, de Secretaria de Assuntos Jurídicos, o SAGE, despacha quase que diariamente com o presidente da República, porque é por ali que passam as leis, os decretos, qualquer coisa da área jurídica do governo, qualquer coisa que vai para a mesa do presidente, passa por esse secretário. Então, o Wellington desenvolveu uma super relação de proximidade com o Lula nesse tempo. O Lula foi conhecendo ele, foi gostando, tendo uma confiança nele, porque o Lula não era próximo dele lá na época de 2016, mas ele desenvolveu essa relação agora. E o Jacques Wagner foi o grande defensor do nome dele, com o apoio do Rui Costa, que acho que todo mundo sabe que são duas pessoas muito influentes, com muita influência junto ao presidente da República. Então o Wellington está chegando nesse contexto de vir de outro governo petista, de uma relação antiga com aliados muito próximos de Lula, e a gente sabe que o Lula tem o que hoje em dia? A questão da confiança como primordial na hora de tomar decisão de escolhas, de nomes de pessoas. A gente já viu isso em outros momentos, seja para ministério, seja, por exemplo, para o Supremo, quando o Lula também escolheu uma pessoa de sua extrema, e é mais do que tudo, extrema confiança que ele tem no Messias, no Jorge Messias, para essa indicação, para fazer a indicação ao Supremo, mas todas as indicações do presidente têm sido assim porque o que todo mundo fala, todas as pessoas próximas do Lula falam ele é muito traumatizado com a questão da Lava Jato, então ele quer gente da mais estrita confiança em cargos chaves. E só para finalizar, o Ministério da Justiça é uma pasta que é chave para 2026. Por quê? Porque a segurança pública vai ser o principal tema da eleição neste ano. A gente já viu a eleição em que a economia era o principal tema, ou a de 2018, por exemplo, que foi a pauta de costumes. Em 2026, tudo indica que vai ser segurança pública, que está na alçada do Ministério da Justiça,
com as polícias federais, rodoviária federal, enfim, com toda a articulação que o Ministério da Justiça pode fazer junto aos estados, Mauro. Letícia, você já me deu gancho aqui para fazer duas perguntas. A primeira eu vou fazer para o Júlio, que é a seguinte. A Letícia deixou bem claro que o Wellington Lima e Silva era uma pessoa de confiança, foi ganhando a confiança do presidente Lula, mas aí eu te pergunto, Júlio, ele estava atuando numa área muito técnica e agora vai ter uma exposição também política, até por isso que a Letícia mencionou também. Tem a área de segurança pública que vai ganhar relevância nas eleições. Você percebe que ele está preparado para essa outra faceta também da função dele, essa área mais política, Júlio? Mauro, eu acredito que sim. Ele já ocupou cargos, assim, posições bastante sensíveis, né? Assim, posições de evidência, tanto na Bahia, né, de ser procurador-geral lá, num período turbulento ali também, considerando as questões de segurança pública. Teve na SAGE, que a Letícia pontuou muito bem, né? É o coração jurídico ali do governo, né? Tudo passa pela SAGE, né? Pelas mãos dele, né? Então, assim, é natural que ele tenha conquistado essa confiança do presidente Lula e não por acaso ele foi parar na Petrobras, né? Que é a maior empresa brasileira que se vê e que se via, né? Envolvida nessa questão da exploração da Foz, com outras questões polêmicas à época, né? O projeto das offshore, enfim, tudo passava pela mão dele, né? Embora ele estivesse numa companhia controlada pela União, sabemos que a Petrobras tem esse poder sobre a economia brasileira, né? Inflação e, enfim, políticas públicas também, né? No Ministério da Justiça, eu acredito que ele vai desempenhar um trabalho muito alinhado com o que o presidente Lula quer, né? Ainda se discute se haverá uma cisão ali das pastas, né? A criação do Ministério da Segurança Pública, justamente por isso que a Letícia trouxe, né? O tema de violência, criminalidade é o principal assunto mencionado pelos futuros eleitores, né? Como um tema de relevância nacional, de preocupação, né, nacional. Então, o Wellington vai estar assim, na crista da onda, e para o bem e para o mal, né? Creio que ele vai estar bastante bem assessorado, ainda não se sabe quem vai compor a equipe dele, sabemos até o momento que quem estava com o ministro Lewandowski permanecerá por um tempo, mas não se sabe exatamente quem vai substituir. O Wellington é um cara de trânsito político, ele tem jogo de cintura, então acho que tudo indica que foi uma boa escolha. Mauro. Legal, Júlio. E o segundo ponto, Silvio, que eu queria abordar com você, o segundo ponto que a Letícia falou, o Júlio mencionou também, é essa questão da área da segurança pública, que vai ser apontada em tudo quanto é pesquisa como a principal preocupação dos brasileiros, vai ser tema de eleição e ele está chegando agora, vai ficar até o final do mandato, muito provavelmente, e vai ter que aguentar esse tema também ali, que vai ser muito importante para a eleição. Primeiro, boa noite, Júlio. Boa noite, Letícia. Prazer estar aqui com vocês também. O perfil do ministro, ele não é muito diferente do perfil dos próximos substitutos. A gente vai entrar num período agora de um governo praticamente de segundo escalão. Chegando em abril, a maioria dos ministros vão sair para concorrer em alguma, seja a governadora ou a senadora, ou vão tentar voltar para o Congresso. E a tendência é que a maioria desses ministros seja substituída também por nomes de confiança do governo e com um perfil mais técnico. Alguns poucos titulares devem permanecer. E isso vai significar um governo mais de continuidade, sem mudança brusca. Até não precisa fazer nenhuma virada, nenhuma guinada relevante
tendo em vista que a aprovação, a popularidade do governo, ela é razoável, ela é suficiente para a reeleição. A gente não está diante de um governo desesperado, atrás de programas, pacotes, de um discurso. Eles têm a sensação, baseada nesses números, de que o ano passado, 2025, foi um ano de sucesso que deixou o presidente Lula bem posicionado para a reeleição. Dito tudo isso, é claro que para o Wellington o desafio ele é maior do que para os outros ministros. Quem herdar, por exemplo, o planejamento. Né? Quem herdar a Fazenda, que é um ministério hiper relevante, e claro que não vai ser fácil tocar o dia a dia por ali, mas no caso do Wellington, o desafio ele é especial, seja pelo que a Letícia comentou, porque a segurança pública nunca foi tão relevante para uma eleição como ela vai ser nesse ano, seja porque é um tema, é uma área que, para o PT, historicamente, para a esquerda, de modo geral, é uma área complicada. E ninguém espera que o governo encontre uma solução mágica ou que o Wellington encontre uma saída para os problemas de segurança até outubro. Mas o que o governo está procurando são mensagens, são discursos que possam, eu diria, do ponto de vista eleitoral, reduzir danos, pelo menos, equilibrar um pouco o jogo com a direita. O Wellington, me parece, Silvio, que vai ser o responsável por montar um Ministério da Segurança Pública. Não sei se para já ou se para já colocar como uma plataforma eleitoral para um eventual próximo mandato de Lula. Você tem essa sensação? O problema é que é uma promessa já de longa data, então também trazer isso para o centro do debate como a principal bandeira não vai ser suficiente, vai precisar de mais do que isso. E não é para já. Também eu preciso dizer que se a pré-condição para desmembrar o Ministério é a aprovação de uma PEC, de uma nova emenda constitucional no Congresso, com algumas mudanças na política de segurança e a verba que precisa para esse ministério, se essa é a pré-condição, então dificilmente vai acontecer antes da eleição. Agora, As chances de aprovar essa PEC hoje são baixas, também porque tem não só disputa entre governo e oposição, mas umas diferenças importantes entre a visão do governo federal e dos governos estaduais sobre esse assunto. Então, sem dúvida, a agenda do Wellington vai ter a segurança pública como ponto central e ele vai trabalhar junto com a coordenação da campanha nesses planos de um Ministério da Segurança. Mas o governo vai precisar de mais do que isso para entrar mais firme nessa área, tentando trazer a atenção do eleitor para onde o governo se sente mais forte. Então, defende essa área e tenta ganhar a eleição com o discurso da economia.